E aí, literários, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também, meu seletíssimo grupo de leitores. Gente, vamos para um vídeo especial hoje, tá? Nosso Domingo do Terror, né? Como não pode faltar aí um vídeo de terror, suspense, mistério. Nós vamos conversar hoje sobre o Guy de Maupassant. Sim, gente, é Guy mesmo, porque ele é um francês, não é Guy de Maupassant, tá? Antes, recadinhos rapidinhos. Lembrando, né, nunca é demais comentar que este canal é de entretenimento, gente. Não é um canal acadêmico, não tenho nada a ver com o mundo da literatura, minha formação é em outras coisas, tá? Então aqui são só as minhas impressões de leitura, né? Uma leitora comum e normal, assim como vocês, tá? Então vamos lá, gente, que mais? Estamos chegando aos 4.000 inscritos aqui, agradeço a presença de todos vocês e me ajudem a fortalecer o canal também, gente, me ajudem a alavancar mais esse grupo de literários, né, de leitores, de coisas diferentes, né, e vocês façam isso então, ativando o sininho de notificação, deixando o likeão aí, sentando o dedo no likeão e deixando nos comentários também, tá, pessoal? Não leva nem 2 segundos para que vocês façam isso, né? E assim a gente vai conquistando mais leitores, cada dia tá chegando gente nova e eu dou aqui as boas-vindas a todos, tá? Então vamos lá, gente, vamos conversar sobre alguns contos que eu li, vamos conversar sobre as edições e um pouquinho sobre esse grande contista francês, considerado um dos maiores contistas da literatura. Começando aqui, pessoal, eu separei 3 livros aqui, um conto desta edição aqui, sensacional, da Companhia das Letras, todo mundo conhece, né, gente? Tem um conto aqui que nós vamos conversar, um outro conto dessa mesma coleção da Companhia das Letras, inclusive Companhia das Letras, me envie aquele livro dos 125 contos de Guy de Maupassant que eu não tenho. E se já quiserem enviar uma edição melhor desse daqui, eu aceito, porque essa edição aqui é picorrucha, gente, não é a original mesmo que é grandona, tá? Mas quebra o galho por enquanto. E nós vamos conversar também sobre 2 contos que tem nesse livrão aqui, que eu sei que muita gente andou comprando depois que eu e o Rubens falamos desse livro aqui. Mas tem uns poréns, tá? Então fiquem até o final que nós vamos falar a respeito dessa edição aqui, se vale a pena ou não, tá? Mais uma coisa, gente, tem um conto do Guy, que é, acho que o mais conhecido, né, dos 300 contos que ele tem. Sério, gente, 300. Que é O Orla. E a Bazinha, querida aqui, vai deixar disponível um filme de 63, com nada mais, nada menos que Vincent Price, que é baseado no Orla, tá, gente? Então, depois de assistirem o vídeo, assistam o filme, que é Diário de um Louco, baseado neste conto, que infelizmente eu não li, gente, ele tá nesse outro livro dos 125 contos, não tem nessas edições, mas é um conto aí que vocês acham bem fácil, né? Vocês devem até conhecer. Quem falou dele foi a Tatiana Feltrin e vários outros booktubers aí comentam sobre esse conto, O Orla, tá? Assistam o filme depois e deixem lá nos comentários se o filme tá fiel ao conto. Eu não sei, gente, eu dei uma olhada, vi umas resenhas e não sei, eu achei um pouco diferente, tá? Mas deixe a opinião de vocês no vídeo do filme, tá? Quem foi, então, o Guy de Maupassant, gente? Eu vou ver aqui algumas anotações que eu fiz, né? Pra gente conhecer um pouquinho desse cara. Como eu disse para vocês, ele foi um dos maiores contistas realmente considerado na literatura, tá, gente? Ele nasceu em 1850 e faleceu em 1893. Sim, morreu com apenas 43 anos, tá? A mãe dele era uma mulher culta, mas que tinha depressão, e aos 11 anos, algumas fontes dizem que os pais se divorciaram e outras fontes dizem que o pai dele deu no pinote, abandonou mãe e filho, tá? Isso aí com uma rápida pesquisa no Google, vocês podem verificar, tá?
Logo ele começou a escrever, então, tá, gente? Fez amizade com, olha só com quem, né? Com o Émile Zola, que é este daqui, que tem o Germinal e vários outros livros bem conhecidos. Um dos amigos dele também foi Gustave Flaubert, que é da Madame Bovary, que eu vou passar raiva lendo esse livro aqui. Eu tenho certeza que eu vou ficar com raiva dessa mulher aqui, mas tudo bem, ainda não li. E que mais? E tem mais aquele russo, que eu até tenho um livro ali e não peguei, que é o Ivan Turguniev, uma coisa assim, né, gente? Foi amigo dele também lá nos Idos de Paris, tá? Então logo ele conheceu essas pessoas, ele começou a escrever, ele começou a fazer dinheiro e já começou a ficar rico. Foi uma coisa assim bem rápida. E ele começou a sair com muitas mulheres, ainda jovem ali pelos seus 20 e poucos anos. Apesar de ele ser um cara bem solitário, ele tinha um iate que ele chamou de Bellamy, que até tem um livro aqui, nós vamos falar sobre isso também, tá aqui nas minhas anotações. E então ele fazia essas viagens muito assim de iate, né? Ele gostava de se refugiar, assim, sabe? Ficar mais solitário, fazia até meditações. Mas ele tinha uma vida um pouco boêmia, assim. Ele saía com muitas mulheres e então ele acabou pegando sífilis, que isso veio a se tornar assim um grande problema na vida dele, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, gente. Que eu falei para vocês da obra, né? Ele fez então aqui Bola de Sebo, que é um dos contos mais conhecidos dele também. O Orla, que a gente já comentou, e o Bellamy, que tem uma resenha muito legal no canal Caractere Books. Eu já indiquei esse canal para vocês, que é uma novela, se eu não me engano, tá, gente? É uma história um pouquinho maior. E ele, então, né, colocou aí o nome batizou o iate dele de Bellamy, tá? Que mais, gente? Então, né, ele nessa vida aí, com muitas mulheres, ele acabou pegando sífilis, que atacou fortemente o sistema nervoso dele, e ele veio a ter muitas alucinações, sofria de forte angústia, realmente, assim, bem atacado dos nervos, né? Então, ele até se internou, ainda novo, né, se internou num ou sanatório, ou clínica, como queiram chamar, né, manicômio, inclusive, se fala. Ele tentou daí o suicídio por conta dessas, né, complicações todas da sífilis. Ele tentou se matar em 1892. Ele tentou cortar, mas não deu, né? Como ele estava nessa clínica, ele foi socorrido. E um ano depois, então em 1893, ele veio a falecer, então, em decorrência da sífilis. Uma pena, né, gente? Um baita de um escritor. Deixa eu ver, eu acho que as anotações são isso, tá, gente? E vamos, então, às histórias, tá? Eu li, então, aqui, deixa eu separar os livros. Eu li aqui, gente, nessa edição aqui da Companhia das Letras, que eu indico muito para vocês, são sensacionais, essa coletânea aqui é sensacional, tá, gente? Antes de cada conto, nós temos uma pequena introdução falando da história e falando do autor também, né? Então, nós temos aqui uma letra mais miudinha, ó, vai até aqui, e aqui começa o conto, né? E este daqui é Uma Vendetta, uma vingança, me lembrou o vídeo do Abril Despedaçado, né? Essa coisa forte da vingança. E essa história aqui é de uma mãe, né, viúva, que ela mora na Sardenha, assim, num morro, assim, à beira-mar, né, as falésias. E ela mora ali com um filho jovem e uma cadelinha. E o filho um dia sai, né, ele vai caçar, essa cadelinha faz a companhia para ele e tudo, e matam o filho dessa senhora. E aí levam lá para ela o corpo do rapaz, né, e ela já velha, debilitada, mas mesmo assim ela promete vingança. Ela diz que vai vingar a morte do filho, né? E aí vão passando os dias, ela vai ficando cada vez mais doente, até por conta da perda do filho, e pensando como é que eu vou me vingar. Porque ela, nesse ponto, ela já sabe quem foi que matou o filho.
e fica de frente, assim, a vila, né, que ela mora. Então ela vê da casa dela, da janela dela, aquela vilinha na frente e só pensando, o fulano tá lá, o fulano tá lá, fulano tá lá. Eu preciso dar um jeito de me vingar. O fulano, o rapaz assassino, né, gente? E aí o que ela faz então? Ela começa a treinar essa cachorrinha, ela leva a cadelinha, deixa na rua, acorrentada, e começa a deixar essa cadelinha sem comida. E faz um boneco, tipo de palha, ou tipo um espantalho, assim, né? E vocês imaginem o que ela vai fazer, né? Porque é a única forma que ela tem de se vingar do filho, porque não tem como ela, né, aparecer e enfrentar um homem, uma velhinha que já tá doente ali, quase morrendo. Pois é, gente. Então ela começa a treinar essa cadelinha para atacar e realmente comer esse espantalho, tá? E aí eu paro de contar por aqui, né? É um conto curto e eu já digo para vocês. Vocês sabem que eu não gosto de contos curtos, né, gente? Eu gosto de coisa mais desenvolvida. Mas esse cara, ele é tão bom contando história que até as historinhas bem curtas, que eu li aqui os contos, gente, de 5, 10, 15 páginas. E mesmo assim eu gostei, tá? Eu mergulhei ali na história, assim, achei super bem contada. Realmente foi um grande contista. Considerado um dos maiores escritores franceses, inclusive. Que mais? Agora esse outro aqui, gente, que esse daqui é dos Contos Fantásticos, tá? Uma seleção do Ítalo Calvino. Esse aqui, eu vou ler aqui, é À Noite, o título do conto, e eu vou ler um trechinho, como a outra edição, né? Tem ali uma introdução, e eu vou ler um pequeno trecho para vocês. Um exemplo de fantástico obtido com mínimos recursos. Este conto não é mais que um passeio por Paris, relato fiel das sensações que o notívago Maupassant vivia em cada uma de suas noites. Uma sensação opressiva, de pesadelo, ocupa o quadro desde o início e se torna cada vez mais intensa. A cidade é sempre a mesma, rua por rua e edifício por edifício, mas antes desaparecem as pessoas e depois as luzes. O cenário bem conhecido parece conter apenas o medo do absurdo e da morte. Então isso daqui é meio que como se fosse assim um retrato da vida dele, né? Aí vem essa coisa da loucura, tudo quando ele já tinha a sífilis, né, pessoal? Esse conto aqui me lembrou demais um dos melhores contos que eu já li na minha vida. Vou deixar o vídeo aqui nos cards para vocês assistam, que é um conto nacional que tá aqui nessa edição, gente. Ai, que conto bom, pessoal! Ai, olha, eu fiz um vídeo ano passado no Halloween, que é Demônios do... Eu sempre confundo com Álvares de Azevedo, mas é Demônios do Aloísio Azevedo. Gente, esse conto é sensacional, assista o vídeo. É um cara também que sai assim pelas ruas e só escuridão, onde está tudo. Muito bom, gente. E esse outro aqui, então, do Maupassant, é bem isso. Ele sai assim a perambular por Paris à noite e a gente já vê que ele tá meio que numa loucura porque ele não sabe assim que horas são, ele acha que ele tá caminhando durante a noite, ele tá confuso, ele não sabe que dia é, que horas são, e aquela escuridão vai se tornando cada vez mais opressora. Gente, sensacional, um conto curtinho também, tá? Muito bacana, recomendo, tá? Nessa edição aqui. E aí, para nós já irmos aqui nos encaminhando para o final, vamos falar dessa edição aqui. Pois é, pois então. Gente, eu recomendei esse livro aqui porque realmente custo-benefício vale muito, tá, pessoal? Ele tem quase 400 páginas, é um livro grande. Tem vários contos aqui que eu não tinha em nenhuma das coletâneas, tá? Para mim, então, são contos inéditos, tá? Mas assim, o preço dele tá bom também, gente. Eu paguei 15 reais só, mas ele tá ali, deu uma subidinha. Pelo que eu vi, tava sendo vendido aí por último a 20 reais. Mas eu não sou de reclamar disso, pessoal, vocês sabem. Mas eu achei a tradução
Capenga. Sim, pessoal, achei, tá? Não atrapalha a leitura, para mim continua valendo a pena o custo-benefício, tá? Mas nós temos aqui, inclusive, gente, erros de português, de concordância, erros do verbo, de conjugação do verbo. Não sou professora de português, não sou formada em letras, em nada, não sou, mas eu passei anos, gente, estudando para concurso público. E se tem uma coisa que tu aprende enquanto tu é estudante de concurso público, é português. Gente, olha, porque todo concurso exige português e as provas de concurso são cada vez mais difíceis, vocês sabem, né? Quem presta concurso sabe disso. Então, uma coisa que tu aprende nessa vida de concurseiro é o português correto. Então, assim, eu digo com certa propriedade, sim, que existem vários erros aqui, tá? Me incomodou um pouco isso, mas como eu digo, eu levo em consideração o custo-benefício, tá, gente? Então, assim, vamos aos contos do Maupassant que tá aqui. Só por isso já valeu a pena, porque eu li um conto, assim, muito bom. Tem 2 contos dele aqui, um deles é muito bom e o outro é bom, tá? Então, vamos conversar sobre ele. E eu vou dar spoiler de um, mas eu deixo aqui na descrição, gente, o início do spoiler e o final, tá? Então, quem não quiser tomar spoiler, depois dá uma olhadinha ali. Um deles, gente, é esse daqui, ó. Foi um sonho? Uma pergunta. É um rapaz que ele fala aqui que ele amava loucamente uma mulher. E tal, naquele amor e tudo, né? E um certo dia, ela resolveu sair à noite. Ele não sabia para onde ela foi, né? E quando ela retornou, né? Choveu, fez frio, fez vento. E quando ela retornou, ela estava ensopada, né? Pegou chuva, pegou frio. Então, ela acabou também pegando gripe. E aquela gripe se intensificou e a moça veio a falecer. Ele ficou desolado, claro, perdeu o amor da vida dele. Fizeram lá o enterro, tudo, né, gente? E um certo dia, ele lá com muita saudade, resolveu caminhar pelo cemitério. E aqui tá super bem escrito, gente. Ele sabe contar uma história, eu adorei esse conto aqui. Então tá ele caminhando pelas tumbas, né, com saudade da mulher e tudo, né, pensando nela. E aí ele até fala que o que estava escrito ali na lápide, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela amava, foi amada e morreu. Para vocês verem, na tradução tá assim, ó. Ela amava, foi amado e morreu. Sim, gente, esse tipo de erro, tá? Mas enfim, é isso que tá na lápide dela. Ela amava, foi amada e morreu, tá? Então ele tá lá caminhando, né? Ele nos fala que tá escrito isso. E aí, um certo ponto ali da noite, ele vê que as lápides ali, a tumba, na verdade, né? A tampa da tumba começa a ser erguida. E ele vê uma mão ossuda saindo, tirando a tampa, mas não do túmulo dela, de outros túmulos. Ele tinha se afastado, estava caminhando pelo cemitério. E aí eu vou ler um trecho aqui para vocês. Eu a vi muito claramente, embora a noite estivesse tão escura. Na cruz eu podia ler: aqui jaz Jacques Olivan, que morreu aos 51 anos de idade. Ele amava sua família, foi gentil e honrado, morreu na graça do Senhor. Então ele tá vendo essa mão saindo da tumba, tirando ali a tampa de cima, e aí ele olha a lápide, tá escrito isso. O morto também leu o que estava escrito. A caveirinha se levantou e foi ler o que estava escrito na lápide. Então pegou uma pedra fora do caminho. Olha só, gente, a tradução tá bem estranha, ó. Então pegou uma pedra fora do caminho, uma pequena pedra pontiaguda, e começou a raspar as letras com cuidado. Ele as apagou lentamente e com os buracos dos olhos, caveira, né, gente? Olhou para os lugares onde haviam sido gravadas e com a ponta do osso, que tinha sido seu dedo indicador, escreveu em letras luminosas
como aquelas linhas que se traçam nas paredes com a ponta de um fósforo. Eis o que a caveirinha escreveu em cima ali do que estava escrito na lápide. Aqui descansa Jacques Olivan, que morreu aos 51 anos de idade. Ele apressou a morte de seu pai pela sua indelicadeza. Como desejava herdar sua fortuna, torturava sua esposa, atormentava seus filhos, enganava seus vizinhos, roubou todos os que pôde e morreu miserável. Então, assim, a caveirinha lá, né, corrigindo, colocando a real mesmo do que tinham sido os fatos da sua vida. Isso a gente vai encontrar aqui nos contos. Eu percebi esse toque de ironia, essa hipocrisia da sociedade. A gente vai ver num outro conto isso muito mais forte. E aí agora é o momento do spoiler, então quem não quiser, dá uma paradinha e dá uma olhada na descrição quando vai parar, tá? Gente, o final da história, porque ele tá ali na tumba, no cemitério, vendo que, né, as caveirinhas estão fazendo isso. E a esposa dele, a amada dele, gente, será que ela vai fazer a mesma coisa? Sim, gente, ela faz. Ela levanta da tumba, tira a tampa ali também, né, e vai escrever em cima da lápide onde estava escrito o que mesmo? Ela amava, foi amada e morreu, né? E eis o que ela escreve, gente. Havia saído um dia a fim de trair seu amante, pegou friagem na chuva e morreu. E aí o conto termina assim. Parece que me encontraram ao amanhecer, deitado sobre a sepultura inconsciente. Então, foi sonho dele, o que será que aconteceu, né? Não sabemos. E aí, pessoal, nós vamos para o conto aqui para fechar o vídeo, tá? O outro conto dessa mesma edição, que é Carta de um Louco, que aqui tá bem mais forte, assim, essa hipocrisia da sociedade, né? Essa história aqui, ele vai falar de um juiz, né? Um grande juiz que morreu, tá? Então aqui ele diz que ele era um juiz correto, irrepreensível, que foi, né, sepultado com várias pompas, né? A pompa toda, aquela coisa toda, um homem muito honrado, que não tinha arrependimento nenhum, que mandou vários para a morte, para a forca, para a guilhotina, mas, né, caçador dos bandidos, né, um juiz muito correto, né, acima de qualquer suspeita. Mas então, eis que encontram um dos rapazes ali, né, que trabalhavam no local, encontra um registro, né, um documento escrito assim, por quê? Né, um título assim, por quê? Uma pergunta. E aí, então, nós vamos ter aqui o que contém nesse documento, que são várias datas de acontecimentos que esse juiz, no começo que eu comecei a ler aqui, eu achei que era uma outra pessoa, que o juiz era uma pessoa e que o que escreveu aqui esse documento era outra pessoa, tá? Eu tinha isso na minha cabeça. Mas aí eu reli e eu vi que é o mesmo juiz. Então, né, o que foi honrado ali na morte, acharam um documento nas coisas dele, escrito essas outras coisas aqui que eu vou ler para vocês, tá? Eu entendi assim, tá, gente? Então, no dia 20 de junho de 1851, consta então nesse documento que ele saiu da corte, né, que ele tinha feito o trabalho dele, que pergunta como as pessoas matam, por que as pessoas matam, por que acontece esse tipo de coisa, né? Só que com o passar dos dias, o pensamento dele vai mudando. E aí, tem um registro aqui no dia 26 de junho, que é bem interessante, que eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ó. Por que então é um crime matar? 26 de junho. Sim, por quê? Ao contrário, é a lei da natureza. A missão de todo ser é matar. Ele mata para viver e mata para matar. A besta mata sem cessar o dia inteiro, a cada instante de sua existência. O homem mata sem parar, para se alimentar. Mas como ele precisa, além disso, para matar por prazer, ele inventou a caça. A criança mata os insetos que encontra, os passarinhos, todos os animaizinhos que atravessam seu caminho.
mas isso não basta para a irresistível necessidade de massacrar que está em nós. Então ele já diz que isso é uma coisa intrínseca do ser humano, né? Matar. Cadê? Não é suficiente matar bestas. Temos de matar o homem também. Há muito tempo essa necessidade foi satisfeita por sacrifícios humanos. Agora, as exigências da vida social fizeram do assassinato um crime. Nós condenamos e punimos o assassino. Mas como não podemos viver sem ceder a isso, naturalmente e instintivamente, da imperiosa morte, nós nos aliviamos de tempo em tempo por guerras. Depois, uma nação inteira massacra outra nação. É um banquete de sangue, um banquete que enlouquece exércitos e que intoxica os civis. Mulheres e crianças que leem, através de lanternas à noite, a história febril do massacre. Olha só como ele escreve bem, né, gente? Apesar aqui da tradução, mas aqui esse trecho até que tá, né, dá para entender bem assim. Então ele vai falar desses homens de guerra que recebem medalhas, condecorações após a matança de outros homens, de outros irmãos, né, pessoal? E aí ele vai mudando então esse pensamento, são vários dias aqui que se passam, até que num dia aqui ele registra que ele tá com vontade de matar. Lá pelo dia 10 de agosto, então passado ali uns 2 meses, ele decide que ele vai matar um passarinho. E ele conta para nós aqui como foi matar um passarinho, tá? Depois, passados ali mais uns 15 dias, ele decide matar uma criança. E ele vai nos contar como foi matar essa criança. E aí, depois de mais uns 15 dias, ele decide matar um adulto, um ser humano. Sim, e assim vai, tá, gente? E aí, finalizando, ele acaba culpando outras pessoas. Então, além dele assassinar, né, essas pessoas, ele ainda acusa, não é ele que acusa, né, claro, levam a ele alguns acusados, né, pelos assassinatos, e o que ele faz? Condena essas pessoas. Olha só, ó, a que ponto o ser humano chega, né? Esse daqui no caso, né? Enfim, tá, gente? Então esse conto aqui eu achei bem interessante, tá? Não vou falar o final desse daqui pra vocês. Eu achei bem legal, então esses dois estão aqui nessa edição. Tá, gente? É isso. Sentem o dedo no likeão aí, deixem comentários, vamos alavancar o canal, vamos fazer o canal crescer cada vez mais, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. E fica a dica, gente, eu acho que vocês devem ler Guy de Maupassant. Realmente não é à toa que ele é considerado um dos maiores contistas da literatura e um dos maiores escritores franceses, tá? Deixem então o likeão e assistam o vídeo, né, o filme que eu vou deixar disponível aqui para vocês e comentem lá se realmente tá fiel ou não ao conto O Orla, tá bom, gente? Nos vemos no próximo vídeo.